A constelação familiar, ela busca entender e colocar em ordem padrões disfuncionais que ocorrem dentro da família. Você sabia que tudo que você exclui na família se repete? Hoje eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Eu digo como exemplo, esse jovem talvez seja você na sua vida adulta. Normalmente as pessoas na constelação familiar, eu faço constelação familiar com bonecos, e elas colocam o boneco dentro desse campo. E olha como está o campo desse jovem. A mãe afastada, o pai afastado. De forma inconsciente, ainda dentro do sistema da constelação familiar, a gente trabalha o seguinte: a relação entre os entes, entre as partes. Como o jovem aqui na explicação, ele coloca a mãe dele mais afastado dele, ele tem várias crenças limitantes sobre ela, ele tem várias crenças sobre ela e possivelmente ele deve ter excluído essa mãe do convívio dele. Isso acontece de forma inconsciente. Como que isso acontece? Talvez ele, vou dar um nome para ele, talvez ele seja Joãozinho. Joãozinho, aos 6 anos de idade, passa por uma situação que ele acaba culpando de certa forma a mãe. Quando ele culpa essa mãe, ele exclui ela. O cérebro dele, ele enquanto 6 anos de idade, ele não consegue resolver essa questão. Hoje, já talvez com 18, 19, 20, ele já entende, mas ele com 6 anos de idade ele não consegue resolver essa questão. Então o Joãozinho ele fica como? Ele fica preso inconsciente a um passado. Como ele excluiu mãe, ele perde toda a força de mãe, ele perde todo o poder de mãe. E qual é o poder de mãe? Poder de mãe, força de mãe é tudo aquilo que segura, tudo aquilo que abraça. Portanto, quando a mãe pega um filho, ela faz o que? Ela abraça o filho, ela traz o filho até o peito, ela segura o filho. E isso de maneira inconsciente nós levamos para toda a vida. Então, tudo que o Joãozinho tiver de segurar, ele não vai conseguir. Um exemplo, vida financeira de Joãozinho. Normalmente vai estar o quê? Toda desequilibrada. Ele ainda consegue ir, mas na hora de segurar, parece que sai entre os dedos. Parece que o dinheiro some, parece que a felicidade some. Só que o que está acontecendo? Ele está auto se sabotando, por isso que isso está acontecendo. Quando Joãozinho coloca o bebê, que é o Joãozinho mais novo aqui, repare que ele está na mesma direção da mãe. Quando fica na mesma direção da mãe, ele está chamando a atenção dessa mãe. Então, de forma inconsciente, o que o Joãozinho fica fazendo a todo tempo? Chamando a atenção dessa mãe. E na constelação familiar, qual é o nosso trabalho? Alinhar esse sistema. Dentro desse alinhamento de sistema, quando ele consegue alinhar esse sistema, ele consegue receber essa força de mãe e posteriormente ele consegue equilibrar e caminhar em direção à vida. Da mesma maneira acontece se ele tivesse excluído o pai. Qual é a força de pai? Quando eu excluo meu pai, qual é a força de pai? Pai é aquele que joga para a vida. Da mesma maneira da mãe, quando o pai pega um filho, o que ele faz? Ele coloca o filho de cabeça para baixo, ele joga o filho para cima, vai andar de bicicleta, ele solta o filho. Então, força de pai é aquela que lança o filho para o mundo, que lança o filho para a vida. Então, se Joãozinho, acaso, tiver excluído este pai, o que pode estar acontecendo? Joãozinho não tem força de correr atrás dos projetos, atrás dos propósitos, começa um projeto, para no meio do caminho, não consegue terminar, porque força de pai. Lembrando que tanto a força de pai quanto a força de mãe também causa dependência emocional. O que é dependência emocional? Só vivo de acordo com a outra pessoa, só vivo se eu estiver junto com a outra pessoa. A todo momento dependo de outro ser, de outra pessoa, de outra coisa para sobreviver. E esse tipo de relacionamento, ele vai bater aonde? Lá dentro do casamento, dentro do namoro, onde a gente mais vê esse contraste, onde a gente mais vê esses quesitos acontecendo. Vamos lá, falando da dependência emocional. Às vezes, além da dependência emocional, Joãozinho pode procurar também, numa parceira dele, a mãe que ele excluiu. Se fosse aqui, em vez de Joãozinho, fosse uma mulher, ela poderia procurar no parceiro dela o pai que ela excluiu. Lembrando que tudo que a gente se exclui, o ciclo se repete.
Toda exclusão repete ciclo. Toda exclusão repete ciclo. Por que eu estou repetindo isso? Porque quando eu excluo meu pai e falo, não quero ser igual ao meu pai, o ciclo se repete. Tudo que aconteceu com meu pai acontece comigo. Não quero ser, não quero fazer o que a minha mãe fez, não quero ser igual à minha mãe. Tudo que se exclui se repete. O que aconteceu com a minha mãe, logicamente, acontece comigo. Talvez você já tenha até mesmo se identificado algumas questões, porque você já deve ter pensado, aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha tia e está acontecendo comigo. São padrões da constelação familiar que devem ser quebrados. Então, se você está procurando uma terapia porque não está entendendo o porquê de alguns traumas, o porquê de algumas dores, o porquê que você não consegue levar uma vida sadia, uma vida com tranquilidade, tem um ciclo se repetindo na sua vida, a constelação familiar pode ser sim uma ótima terapia para você conseguir fazer e chegar até a raiz dessa problemática. Chegando à raiz da problemática, fica muito mais fácil para conseguir te ajudar e resolver todas as questões que você está fazendo. Parou?